Olá pessoal, então vamos começar a nossa revisão de hoje. Então a gente vai fazer a nossa planta do quarto e também começar a colocar o guarda-roupa, tá? Vamos lá. Nós vamos iniciar então fazendo uma linha, tá? Nós vamos fazer como se fosse um L e depois a gente vai fazer um fechamento com o retângulo, tá? Iniciando então a gente vai no teclado com a letra L ou aqui em cima no lápis. Aí eu vou selecionar, ó, vou dar um clique na origem, certo? Depois disso eu arrasto um pouco do meu mouse pro lado, só para eu ver essa linha sendo feita. E aí sim eu vou selecionar a seta do teclado para a esquerda. E ela vai travar então no eixo verde, certo? Que eu quero construir então aqui essa linha com 3.045 milímetros. Lá embaixo, na direita, ele vai aparecer o valor que eu vou digitar. Então, ó, 3.045. Digitei esse valor, dou Enter, então a linha é criada com essa medida. Agora eu vou fazer uma linha para a direita, então ó, clico a seta para a direita e só venho mexendo meu mouse aqui para o lado, e aí eu vou criar uma linha de 4.540 milímetros. Vou dar um Enter, linha foi criada. Depois, o próximo passo, com a letra R de retângulo, ou esse ícone aqui, ó, retângulo, a gente vai selecionar neste ponto e nesse outro ponto, certo? Feito isso, a gente vai ter então um retângulo como se fosse a planta baixa do nosso ambiente. A partir daí, então, a gente vai fazer a construção das paredes. Para fazer as paredes, a gente só vai dar aqui como se fosse um offset, tá? De 150 milímetros. Então, para selecionar essa ferramenta, é a letra F do nosso teclado. Clicou no F, então a gente vai passar o mouse, ele já vai ficar azulzinho aqui em cima, ó. E aí, a partir disso, eu posso clicar em qualquer ponto dentro dessa face, vou dar um clique, ele identificou, e eu vou trazer meu mouse aqui para fora. E aí, a partir daqui, eu vou digitar, então, que eu quero a parede que ela tenha 150 milímetros. Já vai aparecer ali na direita, digitei 150, vou dar um Enter, e está feita aqui, então, a largura de 150 milímetros. Agora, para a gente fazer o levantamento da nossa parede, a gente vai vir com a ferramenta Empurrar Puxar, que é o P, tá? E aí, quando eu seleciono o P, ele vai dar essas opções, ou a face interna ou a face externa. Eu quero subir as paredes com a face externa, então é essa daqui. Ó. Vou dar um clique aqui, vou mover meu mouse para cima e agora eu vou digitar 2.680. 2.680 é a altura do nosso pé direito. Tá? Então aí fica pronto basicamente as nossas paredes. A gente vai ter uma porta nessa face e uma porta aqui e uma janela nesse canto, certo? Então é exatamente como é a planta baixa do nosso ambiente. Então eu vou mostrar para vocês duas maneiras da gente fazer a porta aqui e aí vocês vão observar qual vai ser a mais interessante que vocês vão ocupar, digamos assim, no dia a dia de vocês. Então a primeira maneira é com tudo com linhas, tá? Então vou selecionar o L de linha e eu sei que desse ponto para cá eu vou ter uma gola de 100 milímetros. Então eu vou dar um clique nesse ponto. Agora eu vou trazer meu mouse para cá e vou clicar na seta para a direita. Então já ficou vermelhinha ali a minha linha, indicando que eu estou no eixo vermelho, ou seja, eixo X, vamos dizer aqui. Tá? Agora eu vou digitar 100, vou dar um Enter. A gente não vai ver a linha criada ali porque ela está em cima de outra linha. Então ela simplesmente só fez uma divisão. Se eu passar meu mouse aqui por cima, eu vou ver que pontos verdes vão ser extremidades. Ó. Então daqui até esse outro ponto verde, eu tenho duas extremidades, ou seja, a minha linha está ali, ó, e aqui está o restante da outra linha. Então eu criei aqui uma linha que vai
ter 100 milímetros. Ela só está em cima da outra, por isso que a gente não enxerga ela. Tá? Continua com a minha ferramenta de linha, tá? É o L. E aí eu vou clicar ali naquela extremidade, vou travar no eixo para cima e vou digitar agora a altura dessa porta, que é 2100. Vou dar um Enter. Já está criado ali, então, para cima. Agora, novamente, eu vou ir para a direita e vou clicar, digitar 800. Vou dar um Enter. Já está ali a altura e a largura da nossa porta. A partir de agora, eu não preciso vir aqui e travar no eixo vertical, tá? E digitar 2,100, porque o próprio software já vai entender que o máximo que eu consigo ir, digamos, é aquela linha ali. Então, para eu não precisar estar digitando e ser um pouco mais rápido na modelagem, eu simplesmente seleciono aqui a seta para cima e vou levar lá na extremidade da minha linha onde vai aparecer esse ponto verde. E eu vou dar um clique e ele já vai entender que essa medida dessa linha vai ser exatamente a altura deste ponto até aqui. Tá? Então, feita ali a linha com 2100, agora basta então a gente pegar a ferramenta empurrar, puxar, letra P, clicar nessa face e levar lá atrás. Tá? Quando eu puxo essa face e levo ela aqui para trás, o próprio software já entende que eu vou chegar lá na outra face, ou seja, ele vai dar um limite para mim aqui na tela. E ele está dando ali que o limite, então, é 150. Ele aparece em vermelho lá, o 150, ó. Limite de menos 150. Ou seja, ele está encostando já na outra face. Se eu tenho dúvida disso aqui, basta eu ir para esse outro plano aqui, ó, que é o fim que é onde eu quero furar o outro lado, e selecionar aquele outro ponto aqui, ó, tá? Então, posso fazer por aqui, onde ele está aparecendo na face, ou posso fazer por um ponto de referência. Tá? Então, na quina aqui, eu posso usar como a minha referência. Tá? Eu vou fazer por aqui, para ficar mais intuitivo, que vocês podem selecionar pontos dos nossos planos na tela, que o software vai entender. Então, está ali feita a nossa porta. Tá? Então, essa é uma das maneiras da gente fazer com linha. E tem uma outra maneira também, que é a gente fazer mover com uma cópia. Então, essa outra porta que tem aqui do lado, eu vou fazer, então, todos os comandos com o mover com cópia, certo? Aqui do lado, a gente vai ter uma gola, então, de 390 milímetros e a porta tem 1900 milímetros. Então, ao invés de eu fazer tudo com linha, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa linha, vou clicar na ferramenta M de mover, tá? Eu posso clicar em qualquer ponto da tela, vou clicar aqui, ó, e está vindo a parede, tá? A parede está vindo junto. Então, aqui é justamente o que eu quero passar para vocês, que quando a gente clicar no Ctrl, ele vai dar a opção de soma. Logo ali no nosso ícone tem, acima daquelas setinhas vermelhas, tem um maisinho. Ou seja, ele está copiando aquela linha. E eu quero copiar essa linha, então, com 390 milímetros. Para eu ter certeza da onde ela vai se movimentar, eu vou travar ela no eixo vermelho, ou seja, seta para a direita. Então, travei, agora ela só vai naquele sentido. Se não estiver travado, essa linha vai para qualquer lugar da tela. Então, por isso que a gente trava ela no eixo, tá? Então, seta para a direita. E aí eu vou digitar 390. Tá ali a nossa linha, tá? Então, a gente já fez aqui, ó, essa medida aqui, ó, com 390 milímetros. Agora, eu vou fazer, então, essa porta, ela tem 1900 milímetros de abertura. Então, eu vou clicar nesse ponto de referência e vou arrastar. Tá vendo que não está vindo uma linha nova? É justamente porque eu não estou copiando. Então, agora, está movendo a minha linha, eu vou clicar no Ctrl. Certo? Então, copiei novamente essa linha e vou travar novamente no eixo vermelho. Tá? Ou seja, seta para a direita. Travei no eixo vermelho, agora eu vou digitar 1900, vou dar um Enter e está lá a nossa outra linha. Tá?
E agora a gente tem um pé direito, então, dessa porta de 2,1 metros. O que eu fiz? Selecionei essa linha de baixo, ó, tá trazendo tudo porque eu não estou copiando, então ó, vou clicar no Ctrl, já estou copiando aquela linha e agora vou travar para cima, certo? Travei para cima, vou digitar 2.300 e dou um Enter. Agora vem aquele novo passo lá, empurrar, puxar, letra P, vou clicar nessa face, vou levar lá naquele meu ponto de referência e dar um novo clique. Pronto, já está feita a nossa porta aqui com um método diferente, tá? Então, esses daqui são dois métodos bastante usuais. E aí, aqui nesse outro lado aqui, eu vou fazer outro método ainda um pouquinho diferente também, tá? Única coisa que entre esse método que a gente usou primeiro e esse de agora é que a gente fica então com essas duas linhas aqui sobrando. O que eu posso fazer com elas? Pegar a borracha, letra E, e clicar em cima dessa linha e desta outra linha aqui, e elas vão ser apagadas. Tá? Então, com a borracha, a gente pode fazer isso. Vocês também, não falei no início do vídeo, mas para a gente fazer os movimentos de girar, a gente tem que apertar o scroll do mouse. O scroll é aquela rodinha que tem no meio dos dois botões do mouse. A gente clica nela e gira o nosso mouse, então vira esta ferramenta aqui de girar o nosso desenho, tá? Para fazer a nossa janela aqui, ó, eu vou usar uma outra técnica, que foi uma das primeiras que eu aprendi, mas eu acho ela um pouco mais demorada, tá? E hoje em dia eu já não uso mais tanto ela, mas eu vou mostrar para vocês. A gente, então, usa bastante, eu usava também a ferramenta de trena. Então, se a gente clica no T, vai aparecer então nossa trena, esse íconezinho aqui, ó, tá? Para a gente fazer medidas. Eu sei que essa janela aqui tem uma gola, então, de 400 milímetros e um peitoril aqui de 580 milímetros. Então, ó, o que eu posso fazer? No meio da linha, sem pegar nenhum ponto de referência, não pode ser no azul e nem no verde aqui, ó. Tem que ser no ponto vermelho que ele está dando ali, tá? Não pode ser em referências, tem que ser somente em cima da linha. Eu vou clicar, então, em cima daquela linha e vou travar, então, seta para a direita, para travar no eixo vermelho. E agora eu vou digitar aqui, então, a minha gola, 400. Tá? Então, foi criado somente uma linha de referência a 400 milímetros aqui da nossa parede. E a largura da nossa janela ela tem 560. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar novamente em cima dessa minha linha de referência, vou clicar com a seta para a direita, tá? E vou digitar aqui, então, 560. Tá? Então, tá ali duas linhas de referência, eu já tenho a largura da nossa parede, tá? Nossa janela. E aqui, então, essa janela ela tem um peitoril. Então, ó, clico na linha de baixo, vou para cima, travo no eixo para cima, seta para cima, e esse peitoril aqui ele tem 580. Vou dar um Enter e tá ali a minha outra linha de referência. Tá? E eu sei que a altura dessa janela aqui, então, é a mesma altura aqui da nossa porta. Então, ó, cliquei nessa linha e levei como referência esse ponto aqui, tá? Então, tá aqui toda a nossa referência da onde vai ser a nossa janela. Se a gente pegar o botão empurrar, puxar, vocês vão ver que não tem uma face aqui para a gente fazer o buraco da janela. Porque essas linhas tracejadas, elas são somente referências. Eu ainda preciso criar linhas ali dentro, tá? Então, a gente trouxe essas referências para aí sim a gente fazer o retângulo da nossa janela. Então, eu vou ir com a ferramenta R de retângulo e agora ele vai me dar esse encontro, essa interseção entre essas duas linhas de referência aqui. Ó. Eu vou clicar nesse ponto e vou clicar neste outro ponto. Vocês podem ver que o meu retângulo também já está azul. Ele está azul porque ele está dizendo que eu estou no eixo verde desenhando essa janela. Se eu selecionar a seta para a esquerda,
eu vou ter certeza absoluta de que eu estou desenhando no mesmo plano da parede, tá? Então, ó, vou clicar nesse outro ponto, tá feito ali o retângulo. Agora, com a ferramenta empurrar, puxar, vou clicar aqui e vou clicar naquele outro ponto de referência, tá? Então, esse é um outro método que a gente usa para fazer, então, os nossos desenhos. Eu só acho que esse aqui é um pouco mais demorado, principalmente porque a gente vai fazer isso aqui, ó, selecionar as linhas e apagar essas linhas de referência, porque elas não servem mais para nada, elas só serviram justamente para a gente criar aqui referências para desenhar o buraco da nossa janela, tá? Eu acho esse método um pouco mais demorado do que os outros dois. Como prática, eu costumo usar ou esse, o primeiro, ou o segundo, tá? Mas aí vai conforme a prática de vocês, tá? Então aqui a gente já viu 3 métodos diferentes para fazer basicamente a mesma coisa. Agora o nosso próximo passo é justamente isso aqui está tudo em faces, tá? Em peças separadas, não é um componente único, tá? E o que a gente precisa fazer agora? Justamente a gente vai dar 3 cliques rápidos, certo? A gente vai selecionar todo o nosso modelo aqui, com 3 cliques rápidos, tudo que estiver conectado nele, a gente vai conseguir selecionar, e aí a gente vai clicar com o botão direito em cima aqui dessa face azul, e a gente vai colocar como fazer grupo, tá? Make group. Então, vou selecionar aqui e está feito um grupo. Agora, para eu fazer qualquer modificação dentro dessa planta baixa aqui, nesse meu desenho, eu preciso entrar no grupo, porque agora ele está bloqueado, tá? Então, a gente sempre tem que deixar essas peças bloqueadas. Para eu fazer qualquer tipo de alteração, eu vou ter que dar 2 cliques neste desenho e vai aparecer essa caixa aqui, toda pontilhada. Isso significa que eu estou no grupo dessa planta baixa. A partir daqui eu consigo fazer qualquer tipo de alteração. Então eu peguei a ferramenta aqui, empurrar, puxar, tá? Justamente para mostrar para vocês que agora a gente consegue alterar esse grupo. Se a gente não estiver no grupo, o comando que eu dei agora para sair do grupo foi espaço e ESC, ele vai sair do grupo, tá? E se eu pegar a ferramenta P, vocês vão observar que eu não consigo acessar essas paredes, ó. Ele está dando um botão, um símbolo de bloqueado ali do lado do empurrar puxar, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo para a gente construir a nossa planta baixa, tá? Com 3 técnicas diferentes aqui para a gente fazer a apuração. Agora a gente vai então iniciar colocando o nosso guarda-roupa aqui dentro do nosso modelo. Então vou lá abrir o Hello Mod. Vou fazer o meu login. Para acessar a biblioteca. Seleciono a empresa que eu desejo fazer o serviço de terceirização. E aí vou para o meu modelo, tá? E vamos lá. Eu vou diminuir um pouco essa tela aqui, para ela não me atrapalhar tanto. Aí, beleza. Aqui. Eu só vou fazer a conferência aqui de quanto que vai ficar o nosso guarda-roupa aqui desse ponto. Ok, então o nosso guarda-roupa vai ter a medida aqui, ó, a gente vai deixar 800 milímetros dessa face, tá? Aqui. Aí sim, aqui eu venho com a trena, novamente, tá? E eu vou deixar um ponto de referência aqui para eu saber que meu guarda-roupa vai ter só essa medida, tá? Então eu vou clicar nessa linha, vou trazer no eixo verde, seta para a esquerda e vou digitar 800. Aqui ele já deixou então entre essa referência dessa linha até aqui 800 milímetros, que é o que eu quero fazer. Então eu quero que o guarda-roupa ele fique deste ponto, dessa linha tracejada até o canto da parede, tá? Feito isso, então eu vou lá procurar os meus módulos. Nós vamos usar então estrutura de armário com vãos de 2 portas. Posso usar esse, tá? Como também posso usar lá embaixo a estrutura de armários aqui com portas apoiadas, tá?
Então, vai a critério de vocês. Vamos colocar isso aqui que a gente utilizou em aula. Só fazer a conferência aqui dos dispositivos de montagem, se a gente quer furação ou não, tá? Eu não costumo usar esse aqui de estrutura, tá? De porta apoiada, justamente porque a grande diferença entre esse e esse aqui de cima é que esse de cima aqui, ó, tá? A estrutura de armários com 3 ou 2 vãos, tá? Com 3 vãos. A grande diferença é que, deixa eu botar aqui, dispositivo de montagem, é que a gente consegue selecionar somente o parafuso. O outro, aquela outra estrutura de armário, ela dá a opção apenas dos VBs, minifix e alguns outros, mas não dá a específica de parafuso, tá? Então, por isso é de usar um módulo ou outro módulo, tá? Mas vamos lá, vamos usar aquele que a gente usou em aula, porque depois eu faço outra aula explicando essas diferenças entre um e outro. Vamos descer ali e a gente vai fazer a utilização, então, da estrutura para portas de correr apoiada, certo? Vou selecionar ele, ele já vai automaticamente para o nosso desenho. Antes de mexer nele, eu vou clicar com o botão direito, componente dinâmico, e eu já vou ativar aqui as opções do componente, tá? Que a gente vai fazer algumas alterações aqui. Nosso canto que a gente quer colocar o nosso armário é esse canto aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso mover ele para lá. Então, com a ferramenta M, ó, eu já estou com o meu armário selecionado. Então, para a gente selecionar o nosso armário, a gente precisa estar com a seta. Para estar com a seta selecionada aqui em cima, na esquerda, a gente vai somente clicar no espaço. O espaço é a seleção da seta, tá? Selecionei meu armário, M de mover, já vai aparecer então esses pontos vermelhos aqui, para a gente fazer o giro do armário. Então, já vou fazer esse giro do armário agora. Vou girar ele 90 graus para cá. Fiz isso. Tá pronto. Agora, eu preciso encostar ele nessa parede e nessa outra parede aqui. Para eu encostar ele nessa parede, eu vou selecionar esse cantinho aqui, ó. Vou travar para a esquerda e vou levar ali, ó, como referência na nossa face. Eu posso selecionar a face aqui para largar ele, ou aquele ponto de referência que é mais preciso. Então, vou selecionar aquele ponto de referência e nosso armário já foi encostado aqui na parede. O próximo passo é a gente selecionar ou esse ponto ou esse aqui, tá? Mas eu vou selecionar esse aqui e vou levar para trás, porque eu preciso levar nessa outra parede aqui. E aí a gente trava no eixo para a direita, tá? Eixo vermelho, e eu vou levar lá no meu ponto de referência. Então, o armário agora, ó, tenho certeza absoluta que ele está no chão. Está aparecendo só uma facezinha aqui. Então, ele está no chão, está encostado nesta parede e está encostado, então, na parede de trás, tá? Então, ele está exatamente na posição que eu quero. Certo? Depois disso, eu já vou selecionar a ferramenta S de escala. Eu vou clicar nesse ponto vermelho. Ó. Se eu der um giro aqui, eu enxergo um pontinho verde. E quando eu passo por cima dele, ele fica vermelho. Se eu estou nessa posição, eu não vou enxergar aquele ponto, mas eu sei que ele existe. Tá? Ou eu posso girar de lado a minha tela para enxergar o ponto verde, ou por aqui mesmo eu tenho como referência que eu já estou praticamente sabendo que ele está por aqui. Ó. Então, vou clicar nele e vou clicar aqui nessa interseção dessa nossa linha pontilhada, tá? Dessa nossa linha pontilhada ali naquela interseção, para a gente deixar o nosso armário com a largura que a gente quer. Vou dar mais um clique e está pronto o nosso armário, tá? Nosso armário já está com a largura que a gente precisa para colocar no nosso projeto e já está na posição que ele vai ficar. Agora, a gente vai fazer algumas alterações aqui, que é justamente aí conforme as necessidades de vocês, tá bom? Então, isso aqui vai ser algo flexível. Vamos lá. O nosso pé direito tem 2,68 m, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir minha calculadora aqui. 2.680 menos
Vamos botar aqui um roda-teto de 80 centímetros, 8 centímetros, desculpa, a 80 milímetros. O nosso armário aqui ele vai ter 2,60 metros, 2.600 milímetros. Então, já vou ajustar essa altura dele, 2.600, e ele já vai subir. E o que mais que a gente vai fazer de alteração aqui? Vamos ver. Cabideiro. Se a gente quer cabideiro, ó, então ele já vem com essa opção de cabideiro. Aí depende de a gente botar sim ou não. E que daí a própria empresa de terceirização já vai mandar isso aqui para vocês, tá? Depois eu vou avaliar se a gente vai ter cabideiro aqui ou não. Eliminar a lateral, ou seja, se eu vou querer tirar essa lateral de acabamento aqui, eu quero que ela venha, tá? Fazer em grosso, ou seja, isso aqui está com 18 milímetros, a gente pode deixar ele com 36, aí é a gosto pessoal de vocês. E maleiro seria essa parte de cima, a gente vai manter. Duas divisórias, porque eu quero 3 portas, a gente vai manter. Fundo, esse aqui a gente vai modificar. Eu costumo usar, então, o fundo rebaixado, tá? Mas quem quiser aquele fundo rasgado, foi exatamente aquele mesmo tipo de fundo que a gente viu nos projetos, então, da ZUP, tá? Então, eu vou colocar aqui rebaixado, tá? E vou manter esse vão do maleiro, porque depois eu vou observar se essas medidas aqui estão boas para o maleiro ou não. Então, fundo rebaixado, vou dar um aplicar e já vai fazer a alteração. Beleza. Então, está aqui o nosso projeto, tá? Já definido. Agora, dentro do projeto de requisitos, eu vou ter essas duas partes aqui, ó, com gavetas, tá? Gavetas. E esse outro aqui vai ser só prateleiras, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a colocação das gavetas aqui dentro do armário para ele já ficar prontinho para a produção. Então, a gente vai descer aqui e a gente vai procurar os ícones de gavetas. Aqui tem um ícone de gavetas avulsas, mas não é esse que eu quero, porque as nossas portas elas vão passar um pouco para dentro do móvel. Se eu usar esse tipo de gavetas avulsas iguais, vai dar problema na abertura das gavetas. Eu preciso ter afastamentos aqui para que a gaveta abra sem bater na nossa porta. Então, quando a gente usa gavetas internas de armários e a gente está usando portas de giro, ou seja, com dobradiça, a gente não pode esquecer desse detalhe, porque senão a gaveta não vai abrir. Ela vai bater na nossa porta ou vai bater na nossa dobradiça. E aqui, no caso, nas portas de correr, acontece o mesmo problema, só que somente, às vezes, em um dos lados. Mas vamos lá. Aqui eu estou ó, com internos de gaveteiros, tá? Então eu vou querer todas as gavetas iguais, embutidas. Então é esse sistema aqui que eu vou utilizar. Eu vou dar uma conferida aqui nas folgas que ele tem, tá? Já está configurado, ok. Dispositivo de montagem, parafuso, ok. Corpo das gavetas, 13 milímetros, côncavo na coisa, contrafundo. Aqui a gente usa 5, tá? Aplicar geral. Seria a diferença entre a lateral e a contrafrente da gaveta, né? Que a gente sempre faz um pouquinho mais baixo. O fundo da gaveta já deve estar com as medidas que a gente colocou como padrão. E fita de borda, então, só onde é a parede. Tá? Tudo certo? É isso aí. Então, agora eu vou selecionar o meu móvel, tá? Meu guarda-roupa. E aí eu vou colocar, então, essas gavetas ali ao lado. Vou selecionar aqui minhas gavetas e frente para a direita e vai aparecer as minhas gavetas aqui. Ali. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso trazer esse módulo para dentro do meu móvel. Tá? Então ele está aqui. Ó. E eu vou... Estão vendo que tem uma caixinha azul desenhada aqui dentro do móvel. Então com a ferramenta de mover, tá? M de mover, eu vou selecionar então este canto, tá? E vou levar lá dentro do nosso móvel. Lá. Pronto. Já está ali dentro. Só que ele não está com as medidas internas. A partir de agora, a gente vai colocar, então, essas medidas internas. Então, eu selecionei justamente esse canto aqui, que é para o móvel já ficar faceado com essa parte aqui.
Agora fica muito mais fácil quando eu passeio ele por este ponto aqui, porque daí eu já vou com a ferramenta de escala, S, no teclado. E aí, ó, vou selecionar esse ícone aqui e vou trazer aqui como referência o fim dessa lateral aqui, o início dessa lateral. E vou clicar. Pronto. Largura já está definida exatamente a largura interna que tem o nosso móvel, tá? Que tem a dimensão dessas duas laterais aqui. Agora eu preciso achar a profundidade. Eu sei que esse aqui é na frente e eu quero pegar a profundidade, o fundo, que é esse botãozinho ali, ó. S de escala ainda, vou selecionar nele e vou levar como referência aqui na nossa prateleira. Tá? Ó, a prateleira ela não inicia na ponta do móvel e termina lá no fundo, então ela é uma referência de profundidade para mim. Então vou levar lá naquele fundo, ó, da minha prateleira. Vou dar um clique. E o meu módulo já está com a profundidade que eu tenho disponível aqui, já está com a largura, tá? Então não preciso fazer cálculo ou medir isso aqui, simplesmente com a escala a gente consegue colocar tudo certinho, tá? E já está faceado aqui na frente. Agora vem o que a gente pode fazer de alteração aqui, justamente com relação às nossas gavetas. Eu já vou conferir a minha medida, mas como eu tenho 10 centímetros aqui de rodapé, essa gaveta aqui, o tampo vai ficar com 90 de altura, então eu acho que 90 é uma medida boa, tá? E aí a gente vai fazer algumas alterações aqui. Eu quero essa gaveta, então, a altura da gaveta eu vou colocar uma medida um pouco menor, eu não vou deixar no automático, e vou ir conferindo aqui, ó, se ela vai baixar mesmo ou não vai baixar. Nesse caso, eu posso usar o automático, tá? Porque a frente do meu móvel ela já tem 2,5 cm aqui de espaçamento. Então, eu posso usar o máximo possível dessas gavetas para aproveitamento. Tá? Então, esse é um dos casos, certo? Que eu uso automático. Vamos lá. Lado dos sarrafos. Isso aqui é extremamente importante. Tá? Lado dos sarrafos. Aqui do lado, a gente tem dois sarrafos que fazem o afastamento dessa lateral e dessa lateral. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente tem uma porta, a porta costuma terminar mais ou menos ali, ó. Ou seja, se a gente não tivesse esse sarrafo aqui, as gavetas não iriam abrir porque elas iriam bater nessa porta, tá? Então, aqui é o que eu vou definir. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Essa porta que está aqui, ó, aqui nesse vão, tá? Ela vai abrir para a direita, certo? Para a gente usar essas gavetas, essa porta tem que abrir para a direita, ok? Ela não tem espaço para ir para a esquerda. Ou seja, neste canto aqui, eu não tenho a necessidade de ter sarrafo. Então, eu posso selecionar aqui, ó, que eu vou ter sarrafos apenas de um lado. Ou seja, a minha gaveta ela vai ser um pouco maior. Então, eu consigo fazer um aproveitamento maior nesse tipo de gaveta, tá? Aí vai uma questão de peculiaridade aí de vocês. Ou vocês vão querer a gaveta mais aproveitável, ou talvez vocês vão querer uma simetria maior no mobiliário de vocês, ou seja, ele ficar mais coeso tanto na esquerda quanto na direita. Aí é uma necessidade, um quesito que vocês vão definir. Eu prefiro sempre ter em ambos os lados, tá? Que é para dar uma simetria melhor aqui no nosso mobiliário. Eu acho que fica um pouco mais bonito nesse formato, tá? Largura do sarrafo. Nesse caso aqui, eu sempre costumo, então, sugerir para vocês utilizarem a menor medida possível. Nesse caso aqui, a empresa corta somente com o mínimo de 50 milímetros. Então, selecionei 50 milímetros, tá? E aí, vou dar um aplicar, vocês já vão ver que o sarrafo vai ser um pouquinho menor, tá? Eu acho que 50 milímetros aqui é suficiente. Aqui a gente seleciona o número de gavetas que a gente quer e profundidade, então, do nosso gaveteiro, tá? Aqui eu sempre sugiro que vocês não utilizem o automático, que talvez vocês vão ter que passar alguma fiação aqui por trás e aí pode prejudicar o desenho de vocês, tá? Ou o projeto de vocês. Além disso,
Se eu tenho a profundidade aqui do nosso mobiliário de 374, ele vai vir basicamente com a gaveta até o final. Só que a corrediça que a gente tem no mercado, a maior, digamos, próxima dessa medida, é 350. Então, esse móvel ficaria aqui, ó, 24 milímetros para dentro, não seria uma gaveta de extração total, tá? Então, no caso aqui, eu vou selecionar, então, as gavetas de 500 milímetros, vou deixar mais espaço ali atrás. Além de tudo, que essa gaveta ela não vai vir tão para frente, podendo atrapalhar a circulação na frente do nosso mobiliário. Afinal de contas, possivelmente a gente vai ter que estar aqui na frente da gaveta para abrir ela e pode ser que a gente não vá ter tanto espaço. Então, quanto mais profunda for a gaveta, mais vai prejudicar a nossa circulação e posicionamento aqui para abrir essa gaveta, tá? Então, nesses casos aqui, costumo utilizar, então, 500 milímetros, tá? A não ser que no ambiente tenha muito espaço, aí vocês podem usar medidas de corrediças maiores. O puxador que a gente vai usar é o espaçamento, ou seja, não vai ter puxadora, é só a frente da gaveta que a gente vai botar a mão ali e puxar, tá? Normalmente, internos de armário é sempre assim. Sarrafos no fundo, sim, ou seja, esse sarrafo que tem na frente tem lá no fundo, o que ajuda nós a montar. E fundo eu vou colocar então rasgado nas laterais, tá? Tipo do sarrafo, tipo vista. Tipo de gaveta, o trilho telescópico ou corrediça oculta é com vocês aí que vocês vão selecionar. Normalmente eu costumo fazer com trilho telescópico, acaba sendo mais em conta. Com tampo quer dizer que essa peça de cima aqui vai vir junto, tá? Então, feitas essas seleções, vou dar um aplicar e o nosso módulo já está pronto, tá? Aqui ao lado eu vou querer mais um gaveteiro desses, tá? Então, aqui ao lado a gente vai mover, então, esse gaveteiro, tá? Espaço, e aí eu seleciono ele de mover, eu vou vir aqui nesse canto, seleciono esse canto, movo ele para o lado, ó, movo ele para o lado e clico no Ctrl, tá? Quando eu cliquei no Ctrl, ele vai fazer uma cópia desse mesmo objeto que a gente tem ali. Vou selecionar aqui. Por que eu estou movendo com uma cópia? Porque eu quero dois iguais, tá? Somente por isso. Então, eu não tenho a necessidade aqui de vou pegar, vir aqui na biblioteca, selecionar e fazer toda a configuração novamente. Eu copio esse mesmo módulo para cá, tá? Então, está copiado ali, eu quero que ele seja exatamente assim mesmo, tá? E agora a gente vai fazer só alguns pequenos ajustes. Agora eu vou colocar para vocês que eu não quero esse cabideiro aqui, tá? Por quê? Porque eu quero prateleiras aqui, certo? E aqui embaixo eu vou querer prateleiras na mesma altura que vai estar esse outro móvel aqui. Então a gente não vai querer esse varão passando aqui para ele não vir aqui atrapalhando. Então vem aqui na cidade mesmo e compra esse varão e corta por aqui, tá? Isso que é mais fácil da gente fazer, certo? Então, beleza, a gente vai adicionar prateleiras aqui e prateleiras aqui embaixo, para virarem umas sapateiras, tá? E aqui prateleiras para a gente guardar roupas também, tá? Então vamos lá. Para a gente colocar as nossas prateleiras, existem diversas formas aqui, ó. Vocês têm nichos repartidos, tá? Prateleiras com divisórias no meio e somente os conjuntos de prateleiras. Eu sempre opto por esse aqui, tá? Aqui vai vir uma peça extra, então vai a critério de vocês também, certo? Mas eu vou preferir esse conjunto de prateleiras aqui. Antes disso, eu vou selecionar o meu móvel, então, ó, espaço para eu sair de qualquer comando, seleciono o meu móvel, e aí sim, eu vou vir aqui, cabideiros, eu vou colocar que eu não quero cabideiro. Ó, simplesmente vai sumir só o varão, tá? E aí aqui eu vou dar uma conferida na medida que eu tenho entre esse módulo e aqui em cima. 1,13 m, tá ótimo. Não vou mexer na altura do nosso maleiro. Nosso maleiro está com 500 milímetros, eu não vou mexer nisso aqui. Eu acho que tá ótimo essa medida aqui, tá? Mas vamos lá, vamos adicionar as nossas prateleiras. Eu vou selecionar esse módulo da gaveta e vou colocar então as nossas prateleiras em cima dela. Feito isso, tá ali, ó, já tá em cima, encostadinho, é isso que eu quero.
S de escala, novamente, vou pegar a minha referência aqui, ó, da minha prateleira. Esse aqui eu vou levar aqui para cima com a escala. E esse aqui de baixo eu vou levar embaixo desse tampo, tá? Então, ó, vocês vão ver que tem um tampo que está por cima desse outro e um tampo lá em cima que está por cima desse outro também. Porque depois eu vou fazer essa alteração aqui, ó, base divisor, tampo divisor. Isso aqui eu vou tirar e eles não vão se sobrepor. Agora só falta eu então selecionar a profundidade da minha prateleira, que é essa daqui, mesma dessa outra prateleira, só que tem um detalhe. Vocês estão vendo que ela não vai ficar com 5 milímetros recuada. Então, isso eu vou ter que fazer esse ajuste manual. Então, eu vou vir aqui pela frente e vou vir aqui na outra prateleira. Ó, pronto, agora ela ficou do mesmo tamanho que essas prateleiras aqui do nosso maleiro. Tá? Então, já está ajustado o nosso conjunto de prateleiras e agora eu vou começar a fazer a divisão de quantas prateleiras eu quero. Mas o primeiro ponto é que eu vou selecionar aqui, ó, vou colocar como sem base e sem tampo. E vou dar um aplicar. Vocês vão ver que os módulos sobrepostos aqui, eles sumiram. Só está essa prateleira aqui em vermelho. Tá? Mas a altura disso e disso aqui está justamente no vão que eu vou ter. Ó, vou colocar ele aqui para baixo, vocês vão ver que não tem prateleira nenhuma. Tá? Vou botar ele aqui para cima. Vocês vão ver que não tem prateleira nenhuma aqui agora, aqui embaixo, nem lá em cima. Mas eu tenho aqui a altura do meu vão, que justamente agora, se eu colocar 4 prateleiras, ele vai dividir exatamente aqui, certinho, todas elas com a mesma medida. E aí fica mais fácil para a gente fazer a instalação. Deixa eu só conferir essa medida aqui. Tem 214. 214 eu acho que é muito pouco. Eu vou deixar então 3 prateleiras. Agora a gente vai ter, vamos conferir aqui com a treino. 27 eu acho que tá uma medida boa. Então, para a gente fazer, eu acho que 27 de altura vai dar bom espaço para guardar bastante roupas aqui. E tá pronto, tá? Agora, ó, então já colocamos a nossa prateleira aqui desse lado. Agora a gente vai colocar as prateleiras aqui embaixo para ser a nossa sapateira. Se você quiser utilizar uma sapateira deslizante, a gente tem uma opção aqui, já dos módulos, ó, de sapateira embutida. Tá? Então, ela vem com as corrediças para a gente fazer a nossa instalação e ela virar uma sapateira deslizante. Nesse caso aqui, eu não vejo necessidade, tá? Então, eu vou fazer prateleira fixa da mesma forma. Então, ó, vou pegar o botão M de mover, vou selecionar este canto aqui, ó, tá movendo as minhas prateleiras, vou clicar no Ctrl e vou levar lá neste ponto aqui, ó. Cliquei, vocês vão ver que a largura já está a mesma, tá? Simplesmente o que eu quero fazer aqui, ó, é alterar a altura deste mobiliário, tá? Então eu quero que isso aqui fique todo ele na mesma linha, certo? Agora eu preciso vir aqui, eu vou colocar com base, com tampo, desculpa, com tampo, certo? E vou dar um aplicar. Tá lá em cima o meu tampo. Eu vou vir com a ferramenta de escala e vou levar ele para cá. Vou conferir a medida que ficou, se me interessa. 18, eu acho muito pouco, eu vou colocar então 2 prateleiras. Pronto, eu acho que aqui já está suficiente para o que eu quero, tá? Então aqui a gente tem o nosso armário pronto, com as prateleiras, sapateiras aqui fixas, tá? E essas prateleiras aqui, eu ainda preciso só fazer uma alteração aqui, que eu acabei não falando para vocês, dispositivos das prateleiras, tá? Então, no caso, eu prefiro que elas venham, então, com o tab de 20 milímetros. Então, selecionei a minha prateleira ali, alterei para tab e vou dar um aplicar. Eu sempre tenho que dar o aplicar para ser colocado no módulo, tá? Ó, vou selecionar essa outra prateleira, tá sem furação, eu vou colocar, então, tab de 20 milímetros. Aplicar, pronto, já está perfeito aí, nosso módulo. Tá bom?
Agora a gente vai para o nosso lado aqui, tá? E agora vocês vão entender por que eu quero essa lateral aqui esteja no meu mobiliário, tá? Justamente porque essa gola aqui, ó, ela tem uma profundidade menor do que a lateral do nosso móvel. Por isso que eu quero que venha com essa lateral aqui, nessa profundidade, tá? Então, agora, ó, vou selecionar o meu módulo e eu vou querer colocar um módulo aqui de panelas. Panelas não é de prateleira só, tá? Vamos achar ele aqui, pode ser 80, pode ser de 2 portas, tá? Aqui, ó, armário com 2 portas de abrir e prateleiras. Esse aqui é exatamente o que eu quero. Selecionar ele, vou colocar no lado direito do nosso mobiliário. E está ali, tá? Aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações prévias, ou seja, nosso rodapé ele é de 100, como está esse outro móvel aqui, ó, 100. Além disso, eu não quero puxador, então 100 puxador, tá? Sem puxador, porque daí vocês vão definir o puxador que vocês têm interesse, certo? E, vamos ver, prateleiras 4, depois eu vou ver quantas prateleiras, o maleiro vai ficar com aqui o fundo rebaixado, ocultar portas ainda não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, profundidade da caixa, se aqui a minha gola ali tem 390, eu vou usar um pouco menos, então eu vou usar aqui, ó, 360 de profundidade na nossa caixa e vou dar um aplicar. A largura eu vou ajustar, então, ó, vou pegar o S de escala e vou ajustar minha largura para que ele fique até aqui, ó. A altura eu também vou ajustar, vou colocar ele até aqui em cima. E pronto, já está com a altura que eu estava definindo. Já está pronto para a gente posicionar ele agora lá para trás. Agora eu vou dar um M de mover, vou selecionar esse ponto e vou levar lá para trás. Pronto, está ali nosso móvel, tá? Eu dei 20 milímetros de tolerância aqui para ele abrir. Só que tem um detalhe, nosso móvel não vai entrar aqui nesse formato, né? A gente não vai conseguir encaixar ele aqui. Por quê? Ele está colado na nossa parede. Então, essa largura de 800 aqui, ela é ilusória. A gente não pode fazer o nosso móvel com uma largura de 800. A gente vai ter que deixar pelo menos 18 milímetros para a gente colocar uma lateral aqui de acabamento e mais uma folga. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar... Então, é 800. Vamos lá para a calculadora. 800 menos 18 menos 3 milímetros de tolerância, que eu vou dar 3, 4, 5, quanto vocês quiserem. 779. Tá? Então, essa é a largura do meu armário. Então, ó, 779. Eu vou dar uma aplicada. Tá ali, certo? Então, nosso armário já está posicionado ali para a gente colocar. Esse armário aqui, eu não vou querer ele com portas. Eu quero que ele vire ali só algumas prateleiras aparentes. Eu vou vir aqui na seleção, ó, portas, sem portas. Eu vou aplicar. Tá? Eu vou querer ele justamente assim, como se fosse uma prateleira para colocar livros e assim por diante. Tá? Então ele já está posicionado ali, tá? Justamente assim que a gente vai fazer uma montagem, certo? Agora vem justamente a parte para a gente colocar aqui uma lateral de acabamento. Então vou selecionar novamente esse módulo, tá? Ele já está todo configurado, e vou descer lá embaixo em lateral de acabamento. Aqui, ó. Tamponamentos envolutóricos, lateral de tamponamento. Estou com o meu módulo selecionado, vou clicar na lateral. Eu quero que ele vá de baixo e na lateral direita está ele lá. Está aqui a nossa lateral. Aí, simplesmente, o que eu vou fazer? Ó, tá ali ela, tá? Com os 3 milímetros de tolerância que a gente tem. Ó, vou dar um S de escala, deixa eu fazer uma conferência aqui, que eu acho que... Ah, não, tá certo. Tá? S de escala, então tá ali a nossa lateral. Essa lateral aqui, ó, eu não quero ela com largura de 60, quero a largura mínima que é feito a laminação lá na empresa.
Então, vou botar 70, vou aplicar, tá ali ela. Todos os lados para laminar? Não, eu vou querer somente a frente e topos. Vou não aplicar. E agora eu vou mover ela um pouquinho para trás, 6 milímetros que seja. Tá? Ali, ó. Só para ela ficar como um acabamento. Então, aqui está feito basicamente, então, o nosso mobiliário, como ele seria produzido. Lembrando que essa lateral eu tento deixar encostada nessa parede, e tudo que tiver de folga eu vou tirar exatamente neste ponto aqui, tá? Agora a gente vai fazer a seleção disso tudo. Eu acho que essa quantidade de prateleiras aqui desse módulo está boa, tá? E aí agora a gente vai fazer a seleção de tudo isso para colocar os materiais. Ó, seleciono tudo ou fecho o componente dinâmico aqui, venho aqui nos materiais e ó, clique aqui para selecionar todos, tá? E aí aqui a gente vai ir selecionando conforme a gente quer. Então, ó, eu uso ainda F18mm. Corpo, eu vou colocar aqui como corpo, mas eu vou observar do nosso guarda-roupa, eu quero que o corpo seja todo branco, tá? Para sair mais barato. Vamos lá. Branco PX. Ele vai aplicando agora já nos módulos. Perfeito. Branco. PX. Frentes. 18mm. As frentes. Aqui ele está selecionado as gavetas, então eu também quero branco. Usar. Também vou ter lâmina branca. Fundo, 6mm. Branco. Gavetas, 18mm. Branco. Laminação, branco. Parte interna, branco. Prateleiras. Agora a gente vai observar algumas coisas. 18, branco. E os tamponamentos eu vou querer ele em outra cor. Branco. Beleza. Agora vem o seguinte. Tamponamento. Tamponamento eu quero que ele seja de outra cor. Tá? Vamos colocar aqui... Então ali... Só como a título de exemplo para vocês. Tá? Então, ó, nosso armário, quando tiver com as portas fechadas, ele vai estar aparecendo todo ele em amadeirado. Ou seja, esse aqui eu não quero branco também, eu quero que ele venha amadeirado, eu quero que só a parte interna do nosso guarda-roupa, porque a gente só vai ver ela quando as portas estiverem abertas. Então essa parte interna eu quero que fique toda branca, mas esse armário eu quero que ele fique todo em amadeirado. Aqui eu vou fazer a alteração. Selecionei somente esse módulo e vou fazer essa alteração. Então, agora sim, fiquei com o meu módulo internamente branco e externamente ele está todo no amadeirado. Então, quando a gente for olhar ele aqui, ele vai estar todo amadeirado. Tá? Não precisa se preocupar com os veios, que o próprio sistema aqui do módulo já sabe que essas laterais aqui tem que ter os veios para cima. Tá? Mas falta aqui ainda as nossas portas do nosso módulo. Tá? Então, a única coisa que falta aqui a gente fazer a colocação é das portas. Então, vou lá nos meus módulos e lá embaixo, onde estava a estrutura dos móveis, a gente vai ter aqui, ó, 2 portas apoiadas, 3 portas apoiadas, portas suspensas e assim por diante. Então, esse nosso módulo aqui tem 3 portas. Vou selecionar ele aqui. Vou colocar ele aqui do lado, só para a gente enxergar essas portas. E agora eu vou começar a movimentar essas portas para dentro do meu modelo. Ó, vocês estão vendo que tem um íconezinho aqui embaixo escondido? É justamente onde termina o bloco dessas portas. Ó. Ali, ó. Tá? Eu vou selecionar essa pontinha aqui, ó.
e vou levar aqui para dentro do nosso módulo. Selecionei essa, agora vou selecionar o escala, vou reduzir ela aqui para dentro e vou ajustar na altura do nosso módulo também com o escala. Cadê? Ó, tá vendo que às vezes a gente não acha o botãozinho da escala? Tem que ir passando o mouse, logo a gente acha. Deixa eu ver. Cadê você? Vamos mover ele aqui pra cá. Só pra gente achar. Eu acho que eu selecionei a porta do... Eu selecionei a porta suspensa. Vou trocar aqui, não é a suspensa que eu quero. Eu quero a porta apoiada. 3 portas apoiadas. É essa aqui. Desculpa aí. Já estou terminando aqui. E aí, ó, vamos movimentar ela ali para dentro de novo. Ó. Esse pontinho aqui. Vai lá para o canto. Esse de escala, agora sim. Aqui. E escala. Aqui. Tá? Prontinho o nosso módulo, tá? Para a gente fazer a colocação das portas. E aqui eu tenho ainda a opção de ajustar isso aqui, ó. De eu colocar o transpasse. Transpasse, então, normalmente 20 milímetros, tá? Desconto na altura. Isso aqui vai depender do sistema de correr e a marca que vocês forem utilizar. Vocês precisam conferir lá. Puxador, eu costumo apenas de um lado, usar apenas de um lado. Ocultar a porta, não. Vertical do veio em pé, ok. Ambas em MDF, não. Eu vou colocar laterais em MDF. E a do meio, eu vou mandar vir em espelho lá, que nem eu recomendei para vocês, tá? Então, esse vai ser o caso. Só que essas portas aqui, elas vão ser de outra cor. Então, vou colocar elas, só para dar um detalhe melhor no nosso móvel, eu vou botar elas em cobalto. Cinza cobalto texturizado. Que é uma boa combinação de cores. E está aqui, está pronto. O único ponto agora que falta a gente fazer é selecionar o cliente, selecionar todos os nossos móveis, por exemplo, aula. A partir de agora já está todo ele pré-configurado para ser enviado, então, para fazer o orçamento. Certo, gente? Então, encerramos por aqui. Essa é a aula onde a gente coloca, então, os nossos mobiliários e edita aqui os nossos móveis. Ainda falta aqui o roda-teto, que daí eu vou fazer em uma outra aula para vocês. Tá bom? Então,